Meus irmãos, nós vamos ler o 5º mandamento, o único mandamento com promessa, Êxodo 20, versículo de número 12. Vamos ler conjuntamente este mandamento? Êxodo 20, verso 12. Leiamos. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. De novo. Honre teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu li honrem, né? É honra teu pai e tua mãe. Um mandamento como este, tão ligado à família, colocado no decálogo, nos 10 mandamentos, na lei, no coração da lei. Os 10 mandamentos são o coração da lei. Por que é que no coração da lei Deus coloca a honra aos pais? Quais os propósitos de Deus a nos dar este mandamento? Com certeza os propósitos de Deus têm a ver com a rebeldia do nosso coração. Era necessário Deus ir ao âmago e nos corrigir, explorar o espaço da nossa vida que precisa ser transformado. Meus irmãos, esse mandamento fala muito mais do que somente tratar bem os pais. Este mandamento é muito precioso para toda a nossa vida cristã. A meditação do nosso coração esta noite é fazendo perguntas a esse texto e buscando saber por que a honra aos pais é tão importante para Deus. E se o resumo da lei é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, de que maneira este mandamento colaborará para que na minha vida cristã eu também tenha essa mesma consistência de amar? Então, irmãos, talvez a maior parte de nós não tenha ainda compreendido a seriedade deste processo. E eu quero fazer um convite para você, meu amado irmão. A você que é filho e a você que é pai, a olhar atentamente para os 2 lados deste mandamento, porque esse não pode ser um mandamento só para filhos. Seria estranho no decálogo um mandamento que tivesse como alvo apenas uma classe de pessoas. Esse é um mandamento para pais e filhos. Todos nós podemos aprender seriamente, e todos nós podemos estar quebrando este mandamento. É possível que eu e você estejamos em quebra deste mandamento, ou como pai, ou como filho. Por isso ele é tão importante para a meditação esta noite, para que Deus nos guie, nos faça entender de que maneira Ele quer que cresçamos. Vamos dirigir a Deus mais uma palavra de oração. Eu quero pedir ao irmão Rafael vir aqui fazer esta oração, pedindo ao Senhor que nos ilumine. Hoje, como é 1º domingo do mês, tem Santa Ceia, nós não separamos para o culto infantil. Nós nos mantemos todos aqui. Glorioso Deus, muito obrigado, Senhor, por nos trazer aqui essa noite, Pai. Pai, estamos... Somos carentes de Ti, Senhor, carentes de ouvir um pouco daquilo que vem do Teu conhecimento, Pai. Muito obrigado por tudo que Tens feito em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, pela semana maravilhosa que o Senhor nos deu. E esteja conosco nessa semana que vai se iniciar. Sim, Senhor Deus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja conosco nesse culto que é para Ti, para a Tua honra e para a Tua glória. Encha-nos com Teu Santo Espírito, Pai, para que possamos sair daqui brilhando a Tua luz, Senhor. Esteja com o pastor Maurício, conduzindo-nos nesta noite, Pai,
que Ele possa ministrar a Tua palavra, Pai, de maneira sábia, Pai, para que possamos realmente, Pai, sairmos aqui instruídos daquilo que vem do alto. Esteja com cada um aqui, Pai, para que cada um aqui abra seus corações, Pai, e realmente se entregue, Pai, ao ouvir da Tua palavra, Senhor. Em Teu nome que oramos, em perdão dos nossos pecados. Amém. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu tive um período de férias muito abençoado, agradeço muito a igreja, as orações. Tivemos o privilégio de visitar nossa família no Nordeste e agradeço as orações dos irmãos, lembrando que um dos meus tios tinha acabado de perder a sua esposa. Nós ficamos ali na casa dele, também fez bem para eles, eu peço as orações de vocês. Foi muito gostoso, mas estamos de volta. Eu até disse antes de entrar, parece que eu estou começando hoje muita coisa, estou até um pouco com medo. Sabe quando você volta para a escola, era esse o sentimento nosso, né? Voltava das férias, parece que a escola era uma coisa nova. Alguma coisa está acontecendo, acho que eu estou ficando mais emotivo. Visitei também meu tio, com 110 anos, que vocês conhecem, né? Pelo menos já ouviram falar. E ele está firme, está bem, crente no Senhor. Continue orando por ele. Deus tem abençoado nossa família, graças a Deus. Irmãos, quando nós pensamos em família, e nós olhamos para o nosso mundo hoje, o que a gente vê é um estrago completo. Só não é mais completo porque, pela misericórdia de Deus, ainda existem lares que estão estruturados. Mas, de uma certa maneira, a nossa sociedade consumista, materialista, ela está se tornando cada vez mais refratária à ideia de família. As pessoas são egoístas. E, gente, viver em família de forma egocêntrica é impossível ter uma família equilibrada. Quando o marido, vivendo no seio do lar, ele pensa só em si mesmo, ele desestabiliza toda a família, assim a esposa, assim os filhos. E hoje é muito comum ver as pessoas vivendo dessa maneira, de forma egocêntrica. Filhos que entram em casa e mal falam com seus pais. Filhos que não querem dar satisfação de sua vida e pais que mal querem saber do que está acontecendo com seus filhos. E aí a sociedade, ela vai inventando mecanismos, porque isso destrói a nação. Isso destrói a própria sociedade. E aí vão surgindo os novos mecanismos, as novas babás, a escola vai assumindo um papel cada vez mais intenso de educação dos filhos. Hoje, quando a gente fala em educação no Brasil, a gente pensa só em escola. Já viram isso? O ministro da educação diz que a educação vai melhorar. Leva as crianças para a escola. Dificilmente você vai ver um ministro da educação dizendo: gente, nós precisamos investir nos pais para que haja educação. Mas Deus criou uma estrutura, chama-se família. E Deus sabe por que fez isto. Porque Deus tem um projeto de transformação da vida dos homens. Um projeto de ensino que vai muito além do ensino das letras, das ciências. Porque Deus está nos ensinando a amar. Meus irmãos, o projeto de Deus para o homem é que o homem aprenda a amar. Por isso o resumo das leis de Deus, disse Jesus, é amar a Deus. Disse o apóstolo Paulo, amor é cumprir a lei. Nós às vezes estamos preocupados em dar boa educação para que nossos filhos ganhem dinheiro. E estamos preocupados em estruturar a nossa família para que ela tenha bem-estar social. E nós não somos contra uma coisa ou outra, mas nós deveríamos submeter estas coisas ao aprendizado do amor. Você já viu a denúncia bíblica
quando nós passamos a amar o dinheiro, nós entramos na raiz de todos os males. É o que disse Paulo a Timóteo. Então, meus irmãos, esses mandamentos todos têm a ver com amor. E o 5º mandamento não é diferente. É na família que a gente aprende a amar. E eu quero, esta noite, olhar para esse 5º mandamento e entender de que amor ele está falando e de que forma ele, ser pai, ser mãe, ser filho, de uma maneira bíblica, pode me ajudar nesse grande projeto de Deus. Porque uma pessoa madura, uma pessoa que vive bem, não é aquela que tem mais recursos materiais, mas é aquela que sabe amar mais. Porque quando nós amamos, nós sabemos viver com o que temos. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A primeira coisa que nós vemos neste mandamento é que este é um mandamento que tem a ver com o aprendizado do amor a Deus. Ele é um mandamento de transição. Os 4 primeiros mandamentos falam de não ter outro Deus, não fazer imagens de escultura, honrar o nome de Deus, não tomar o nome de Deus em vão, e também guardar tempo para Deus. Os 4 primeiros mandamentos, podemos dizer que eles olham para Deus. É sempre uma relação com Deus. E os 6 últimos mandamentos, ou melhor, os 5 últimos mandamentos, sempre direcionado ao próximo. Não matar, não adulterar, não furtar, não cobiçar. Nós estamos sempre olhando agora para os mandamentos finais, olhando para o próximo. Mas este mandamento, o 5º, é uma espécie de transição entre ambos. Porque se você lembrar bem, a Escritura aplicou abundantemente a figura do Pai a Deus. Os 10 mandamentos são uma escola do amor. Todos eles. E este mandamento, de uma forma muito prática, é a escola do amor. Deus nos coloca numa relação com nossos pais, para aprendermos a amar o nosso Pai Celestial. Veja as similaridades. Foram os nossos pais que nos geraram, foi Deus que nos criou. Durante os nossos primeiros anos de vida, os nossos pais fazem todo sentido para nós. O bebezinho estrutura a realidade da sua existência na figura da mãe, na figura do pai. A criancinha também. Para eles a vida tem a ver com aquelas 2 pessoas, o pai e a mãe, que Deus lhes deu. São os pais os nossos provedores quando somos crianças. Tudo que nós precisamos é: mãe, me dá. Pai, me dá. Mais mãe que pai, né, Gislene? Até hoje, né? Até depois de grande. Deus também é o nosso provedor. Os nossos heróis, as pessoas mais importantes, as pessoas mais poderosas do mundo, para a criança, são os pais. Meus irmãos, Deus nos coloca numa escola para aprender a amar o Senhor. O Senhor ordena a honra aos pais, porque honrar os pais, amar os pais, é o aprendizado de honrar e amar a Deus. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 1 do profeta Malaquias, lá no final do Velho Testamento. Malaquias, o mensageiro do Senhor, no capítulo 1, no verso de número 6, ele faz justamente Deus faz essa ligação entre a honra dos pais a honra para com Ele. Deus está dizendo assim: olha, a honra que vocês devem aos pais de vocês deveria ser traduzida em honra para mim. O filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros: ó sacerdotes, que desprezais meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Meus irmãos, Deus é o nosso Pai,
E a primeira escola de como amar a Deus é o lar. Mais um texto bíblico. Abra comigo no Salmo, no livro dos Salmos. No livro dos Salmos, no Salmo de número 78. No Salmo de número 78. Nós temos mais uma vez Deus ordenando aos pais que ensinem seus filhos. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, o que os meus pais contaram para mim, não encobriremos a seus filhos. Eu não encobrirei aos filhos de Deus, as minhas filhas, no meu caso. Os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez. Aquilo que meus pais me ensinaram, eu não devo negar aos meus filhos. Esta é uma rotina de aprendizado. E Deus vai dizer o que eles devem ensinar. Verso de número 6. A fim de que a nova geração os conhecesse os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem, e por sua vez os referissem a seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança. O lar é uma estrutura educacional divina. Honrar aos pais é uma escola de aprendizado de honra a Deus, amor a Deus. Meus amados, quando nós somos crianças, nossos pais são a ilustração mais próxima que nós temos de Deus. Deus é didático, Deus é prático. Ele não põe um mandamento para amarmos a Ele sobre todas as coisas, sem nos dar ferramentas. A vida de filho que honra o pai é a vida de exercício das ferramentas de amor no coração. Nós amamos nossos pais e aprendemos a amá-los de uma maneira que nós não sabemos explicar. Nós temos admiração pelos nossos pais de uma maneira que não sabemos explicar. Eu sei, você deve estar pensando, mas nem todas as famílias podem dizer isso, pastor. Daí que este mandamento não tem a ver só com filhos, porque pais deveriam saber da grande responsabilidade que é ser pai. Ser pai não é só pôr comida em casa, não é só lavar a roupa, não é só fazer as coisas para que eles tenham vida biológica. Ser pai é estar disposto a ilustrar Deus na vida de crianças, de filhos. Ser pai é uma das maiores responsabilidades do mundo. A primeira e mais importante responsabilidade dada ao ser humano: crescer e multiplicar. Tenham filhos. Então, veja, esse não é um mandamento só para filhos. Pais deveriam entender a importância. Pais relapsos, pais que abandonam filhos, estão tirando de seus filhos a oportunidade de amarem a Deus mais, de aprenderem em casa isso. Aí a gente se pergunta, por que é que as pessoas não honram a Deus? Por que é que as pessoas não têm mais temor de Deus? Porque nós temos famílias que estão se desestruturando. Deus nos ajuda a fazer isso quando nos coloca em famílias onde os pais se comportam e agem de tal maneira que os mecanismos do amor se desenvolvem no nosso coração. A gente aprende a amar o modo como nossos pais cuidam de nós, e o amor se desenvolve de uma forma prática na nossa vida. Curiosamente, nós estamos lendo um texto bíblico que é anterior ao reino de Israel. Nós temos aqui uns 4.000 anos de história.
E as pessoas dizem assim, a Bíblia é muito machista. É assim que as pessoas falam, até para acusar a maneira bíblica de tratar a família. Mas veja que neste mandamento dado naquela época é honra teu pai e honra tua mãe. Como esses dois seres, pai e mãe, com suas diferenças, com suas peculiaridades, cada um deles pode completar na mente de uma criança, no coração de uma criança, exercitar as ferramentas do amor e completar o seu desenvolvimento. Daí, irmãos, nós precisamos lutar por famílias construídas segundo este modelo. É por isso que, quando um lar tem um divórcio, o problema não é só social, o problema não é só dos bens para quem vai ficar, a guarda dos filhos, o problema também é espiritual, o problema é emocional. Não vamos falar em divórcio simplesmente quando um pai, principalmente os homens, são ausentes da vida familiar. Nós temos um problema no crescimento das crianças, especialmente no desenvolvimento das ferramentas que eles precisam tanto para amar a Deus. Abra sua Bíblia. Deus fala muito sobre a rebeldia dos filhos e Deus usa o relacionamento para mostrar, reprovar Israel tantas vezes. Deus falou assim, olha, vocês não são bons filhos. Em Isaías capítulo de número 1, verso de número 2. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos, e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Eles não aprenderam a me honrar, não aprenderam a me amar. E onde é que estava a falha? Nos lares de Israel. Logo no início do livro dos Juízes, assim que a geração de Josué vai toda embora, a Bíblia diz que uma outra geração cresceu que não conhecia o Senhor. O quinto mandamento responsabiliza filhos de honrarem seus pais e de amarem seus pais, ainda que seja difícil amá-los. Porque infelizmente nós somos pecadores. Muitas vezes nós criamos dificuldades para os nossos filhos. E aí é o outro lado da moeda. Pais, o quinto mandamento nos responsabiliza a sermos melhores pais. Marido, participe disto. Mulher, não exclua seu marido na criação de seus filhos. Nós precisamos de ambos, pais e mães, criando filhos e ensinando-os a amar a Deus. Mas o mandamento não diz respeito só a Deus. Porque os nossos pais e o relacionamento que nós temos com eles também são as pessoas mais próximas de nós. E por muito tempo na nossa vida, é com o pai e com a mãe que nós aprendemos a nos relacionar com todas as outras pessoas. Eles são o protótipo da humanidade no lar. Porque é em casa que nós aprendemos a nos relacionar com o diferente, com o outro. É com o nosso pai, com a nossa mãe. E o amor a Deus está ligado ao amor ao próximo. E Deus une no mesmo mandamento duas ferramentas. Ele nos ensina a amar a Deus, mas também ali no lar é que nós aprendemos a amar, a respeitar, a se submeter ao próximo. É obedecendo às ordens do pai que contrariam a nossa que a gente aprende a respeitar as ordens do patrão. Já viram isso, né?
Se você não educa seu filho, não disciplina, não dá limites para ele em casa, não é assim que vocês já ouviram? Ele vai achar que o mundo inteiro não tem limites e ele vai apanhar muito. É verdade. É em casa que a gente aprende as bases do relacionamento. O 5º mandamento é uma ferramenta maravilhosa para ensinar você a amar o próximo. Se alguém disser que ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Você quer saber o nível de amadurecimento de seu filho? Quer saber o seu próprio nível de amadurecimento? Veja como é que ele se relaciona externamente. Veja se ele respeita as pessoas. Veja se ele é capaz de amar as pessoas. Se ele não está desenvolvendo isso, ferramentas de amor não estão desenvolvidas suficientemente dentro de casa. O amor ao próximo é a expressão mais eficaz do nosso amor a Deus. Porque amar a Deus, na verdade, o discurso parece que resolve bastante, né? Não, eu amo a Deus de todo o meu coração, pastor. Como é que eu sei? Quando este amor amadurece a minha relação com o outro. Você sabe que seu filho estará honrando a Deus quando ele se comporta como uma pessoa que ama o próximo. Se ele não faz, não se engane. A vida espiritual do seu filho está complicada. Eu quero olhar para esse mandamento e perceber no 5º mandamento, então, essa espécie de interface também com o próximo. Os nossos pais são as primeiras pessoas, em geral, que nos ferem com seus pecados. Assim como o nosso próximo. São as falhas de nossos pais que nos ferem. Às vezes, o erro de um pai, o erro de uma mãe, uma palavra mais dura, nos fere profundamente. Pai e mãe têm de ter a sensibilidade de não provocar vossos filhos a ira, mas saber lidar quando isso acontecer de tal maneira que eles aprendam a perdoar. É perdoando pai e mãe, perdoando irmãos, mas principalmente pai e mãe, que nós aprendemos a perdoar pessoas, gente. O lar é fundamental para um desenvolvimento emocional, para um desenvolvimento social. A gente respeita o limite. Aqui é do meu pai, aqui é da minha mãe. A gente respeita a autoridade, como nós vamos encontrar lá fora. Hoje nós estamos vendo o filho querendo mandar em pai. Meu Deus! É por isso que nós temos uma geração de crentes que querem mandar em Deus, determinando o que Deus deve fazer. É filhos que não têm respeito. Irmãos pais, nós temos que educar nossos filhos, ensinando-os a amar e respeitar o seu próximo. E nós vamos fazer isso, ensinando-os a amar-nos e respeitar-nos. É necessário saber a diferença entre pai e filho. Você não é amiguinho do seu filho. Você é pai. Filhos, sejam humildes. Celebrem seus pais com alegria. E honrem-nos. Amem-nos. Sabe por quê? Porque nós temos pouco tempo para fazer isso. Porque chegará uma hora em que nós seremos pais, como chegou a minha e de muitos amigos do meu tempo. Aprendam a amar seus pais. Porque quando vocês amarem seus pais, apesar até dos defeitos e das diferenças, vocês aprenderão a amar e respeitar o seu próximo. E assim vocês cumprirão completamente a lei do Senhor. Estarão prontos e maduros para uma vida saudável. Honrar os pais é a melhor maneira de aprender a amar as pessoas. Para os pais, nós oferecemos uma afeição que brota da maneira mais simples, mais verdadeira. Eu hoje perguntei para minha filha, Ana Beatriz,
Ela não está hoje aqui, não vai ficar com vergonha. Filha, você ama o papai? As minhas filhas sempre amam, dizem, eu amo o pai. Aí eu perguntei, filha, por que é que você me ama? A resposta dela foi, pai, eu não sei dizer por quê, eu só sei dizer que eu amo. E eu acho ótimo. Porque nós aprendemos uma ferramenta de amor fundamental para amar o nosso próximo. Amar sem impor condições. É em casa que a gente aprende. É na família que a gente aprende a amar por respeito, por honra, sem impor condições. Eu amo meus pais. Eles estão hoje aí, pai e mãe? Eu amo aqueles dois ali. Eu não sei explicar também, pai, por quê. Hoje eu sei dizer que há muitos motivos para amar vocês. Vocês são pessoas de Deus. Vocês são bondosos, generosos. Mas quando eu era criança, vocês pareciam mais bravos do que vocês são hoje. Principalmente a minha mãe, era mais brava do que ela é hoje. Mas eu os amava intensamente. E hoje eu descobri que hoje talvez eu os ame mais, porque eu percebi como é difícil ser pai do José Maurício. Como foi difícil. Mas tem galardão, gente, tem galardão para vocês. Pais, nós devemos ser pessoas amáveis. Nós temos que facilitar isso. Porque às vezes nós queremos uma relação com nossos filhos tão dura, sem amor, sem afeto, sem proximidade. Às vezes erramos no outro extremo. Tanto desleixo. Isso não gera amor. Isso gera mais egocentrismo. Nós precisamos ser amáveis. Se queremos que nossos filhos desenvolvam um afeto equilibrado pelas pessoas. Devemos permitir que a nossa paternidade e maternidade ajude nossos filhos a desenvolverem as ferramentas mentais, emocionais e espirituais do amor. É nosso dever. Filhos, o amor aos pais é um dever de vocês. Nós não podemos deixar que nada interfira nesse amor. Ele deve crescer. Se você já é um filho que hoje tem consciência da sua falha com seu pai, e você ainda pode, comece hoje um trabalho novo, para não quebrar o 5º mandamento mais. Corte o orgulho, corte a altivez e a insensatez, e seja generoso para com seu pai, ainda que ele seja um pecador. Mas se ele foi um pai bom, se ele fez o bem para você, ainda mais motivos você tem para amá-lo e honrá-lo. Eu quero encerrar com uma última parte. A promessa. Disse Paulo que este é o único mandamento com promessa. Abre em Efésios capítulo 6. O próprio mandamento já diz assim: para que se prolonguem seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E lá em Efésios, Paulo acrescenta uma expressão a isto. Efésios 6, verso 3. Verso 2, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E ele acrescenta essa expressão: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quando o mandamento diz para que se prolonguem teus dias, ele não diz respeito só a muitos dias de vida, gente. Não é contagem de tempo, de anos.
Ah, esse fulano viveu só 40 anos, então respeitou o pai na metade. Não é isso. É uma expressão antiga de ter vida longa. Lembra que as pessoas falavam vida longa ao rei? Vida longa ao rei não era a ideia, viva muitos anos, rei. Era seja próspero o teu reino. Seja um reino feliz, sejam os teus dias abençoados. Por isso Paulo vai dizer, para que te vá bem. Quando na família nós aprendemos a amar a Deus, treinando no amor aos pais, e aprendemos a amar o próximo, treinando no amor aos pais, nós estamos prontos para nos relacionar com a vida. Isto é maturidade. Isso faz você ser uma pessoa capaz de desenvolver uma vida adulta equilibrada, estável, pronta. A promessa deste mandamento não deve ser considerada apenas nos termos da vida longa, de muitos dias de vida, nem de terra, mas de qualidade existencial. Vida boa, vida que glorifica a Deus, vida que cumpre os mandamentos. Se honrarmos pai e mãe, esse é o resultado. Pessoas equilibradas. Por isso, irmãos, tenho que ser enfático. Nós precisamos de lares bem estruturados. Precisamos de pai e mãe amáveis, que estimulem o amor de seus filhos. E precisamos de filhos que estejam dispostos a cumprir esse mandamento, para que tenhamos lares mais saudáveis. Infelizmente, a nossa sociedade não pensa mais assim. A nossa sociedade pensa em bem-estar, em crescimento econômico. Como é que eles dizem lá? O aumento da capacidade de consumo das famílias. Não, as famílias estão podendo comprar mais. É assim que pensa o nosso mundo. Junto com isso vem um fator que diz assim, o endividamento das famílias. Nós precisamos de amor. Até os ímpios sabem disso, sabia? Foi Renato Russo naquela, se eu não me engano o nome da música é Pais e Filhos, em que ele diz assim, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, nenhum de nós sabe se tem mesmo amanhã. Na verdade, não há. Vocês sabem a música, hein? Até os ímpios entendem a verdade. Mas nós temos compromisso de alma com esta verdade. Ímpios podem cantar o amor, mas crentes podem vivê-lo. Ímpios podem saber coisas sobre o amor. Podem fazer coisas que se pareçam com o amor. Mas pessoas tementes a Deus podem desenvolvê-lo verdadeiramente. Porque isso é uma dádiva de Deus. Porque nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Meus amados irmãos, sempre será o grande desafio da vida aprender a amar. O crente deve ter isto como um alvo no seu lar. Você está educando seu filho, inclua o projeto do amor. Um dia seu filho brigar na escola, ele apanhar de um amiguinho, por favor, não vá dizer para ele, filho, agora é sua vez. Porque uma vez eu ouvi um pai dizendo exatamente isso para o filho. Dizendo não, eu ouvi depois, né? Que o filho apanhou na escola, quando ele chegou em casa, falou, a próxima vez que você chegar chorando que apanhou, você apanha em casa também. Chega lá e bate.
Isso não é educação cristã. Perdoa, filho, até os teus inimigos, ame-os. Isso é educação cristã. No trabalho, ensina seu filho a respeitar as autoridades, ser submisso. Pais, somos os primeiros professores do amor. Vamos nos conscientizar disto. Minha amada igreja, qualquer incentivo da igreja para a estruturação da família sempre será bem-vindo. E como igreja nós temos que aprender a unir nossos lares nessa grande batalha, porque o mundo lá fora está contra o nosso modelo. Lá fora eles querem famílias principalmente de pais separados, famílias agora de 2 homens, 2 mulheres, e a não família do futuro, que é o que eles dizem. No futuro nós queremos a não família, filhos que quanto antes puderem, saiam de casa. Nós não, em breve, acredito eu, não seremos mais a maioria, as famílias estruturadas de forma cristã. Por isso nós precisamos uns dos outros. Nós não precisamos de uma igreja para dar show para Deus no domingo. Apresentar aquele, ia falar baita culto, né? Essa expressão, estou aprendendo com o Neto na Bandeirantes, né? Baita jogador. Nós temos que aprender que Deus não quer assistir o nosso show de domingo. Deus quer ser nosso companheiro em casa, ser honrado lá. Aqui é resultado, aqui é escola, lá é vida. Você vê que não tem nenhum dos 10 mandamentos que diz respeito à igreja assim, como comunidade, senão os mandamentos do culto. Mas tem muito mais a ver com Deus. Mas tem um mandamento sobre o lar. Nós precisamos umas famílias das outras. Eu quero fazer um propósito. Nós temos um projeto em nossa igreja, chamado Casa da Palavra, Beit Davar. São os pequenos grupos. Você tem que tirar a sua família do isolamento e aproximar a sua família de outras famílias, tanto para receber a bênção de aprender com os outros, quanto exercer o ministério de ensinar. Nós precisamos nos juntar mais. E se você pode, conduza a família para um desses pequenos grupos. Ao longo desses 6 meses próximos, contando de julho, né, que já está acabando. Já acabou, está acabando, não, já acabou. É que eu estou de férias ainda. Pensa em incluir a sua igreja, a sua família nesse projeto. Em reunir irmãos e outras famílias da igreja para orar, para celebrar Deus, para dividir cargas, para jantar, almoçar, para a gente estar mais unido como famílias, que nós precisamos. E tem sido um erro nosso isolar nossa família. Eu acredito que essa seja uma aplicação muito necessária para a nossa igreja nos dias de hoje. A minha oração é que o Senhor conceda à nossa igreja lares capazes de ensinar e viver a lei de Deus. Deus abençoe.